Louvado seja o nome de Jesus Cristo, pelo imenso privilégio que Ele, em toda a sua bondade, concede a cada um de nós de tal forma que hoje nos encontremos em sua casa para aprendermos um pouco mais da sua revelação. O texto desta manhã é um dos textos mais gratos. É um dos textos mais expressivos da Escritura Sagrada. É um verso simples. Embora seja tão significativo, ele é pouco comum. Talvez pouco observado, talvez pouco destacado. Está no livro de Gênesis, e eu quero convidar todos a abrirem a palavra de Deus, porque fala de um momento da vida de um homem, onde a maturidade já havia lhe chegado, os anos já haviam passado, a sua cabeça já estava com alguns cabelos brancos, e esse homem tinha cometido uma falha na juventude, e esse erro da juventude o perseguiu durante toda a vida, e finalmente ele estava no momento crucial da sua vida, porque ele tinha um encontro marcado com o seu passado, e este homem tinha que encontrar o seu passado. Nesse contexto é que aparece este verso de hoje, de Gênesis 32, versículo 10. Diz assim: eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que tens me tratado. Eu não mereço, Senhor, toda a bondade. Meus cabelos estão brancos, Senhor. Minhas pernas estão cansadas da caminhada pela estrada da vida. Mas sinceramente, Senhor, eu não mereço toda a bondade e fidelidade com que tu tens me tratado. Existe uma promessa maravilhosa que está em Isaías 46, versículo 4, e este é o segundo texto que eu quero que todos abram, Isaías 46, versículo 4. O profeta Isaías, nesse texto, ele expressa um sentimento da parte de Deus. Não é ele quem está falando, é Deus quem está falando, e ele está apenas reproduzindo as palavras de Deus. Vejam que coisa doce Deus diz nesse texto: e quando a idade chegar, eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês quando seus cabelos estiverem brancos. Que texto maravilhoso! Sem dúvida alguma, queridos, é inspirador o casamento de jovens. Eu tive o privilégio de casar a Ticiana, né? Ali, eu casei a Lívia, né? Eu casei o Pablo, né? A Jussiara, eu só citei o nome das mulheres, né? Não citei os outros rapazes, o Diego e o Ricardo. Eu tive o privilégio de casá-los, não sei se pude casar mais alguém, tem mais alguém aqui que eu pude casar? Eu me lembro essencialmente desses três, e é doce poder casá-los, foi doce casá-los. Vocês são jovens. Eu tenho alguém aqui que está casado há menos de um ano. Tenho casais casados há menos de um ano? Tenho casais casados há menos de um ano. É fácil perceber, porque os homens ficam com cara de bobo. Todo homem está casado há pouco tempo, ele fica com a cara meio diferente. Bom, é uma emoção muito grande para a gente que está oficiando o casamento. A gente fica muito tocado, muito sentido. A gente fica impressionado com o amor deles, olhando os sonhos, os ideais, as promessas que eles fazem com muita energia. O sonho de palmilhar a estrada da vida juntos, de mãos dadas, unidos. Porém, existe uma emoção que é tão grande, ou talvez de certa forma, com um toque diferente,
que é um momento como, por exemplo, o momento de hoje. Eu estou grato a Deus, porque hoje, esta semana, fazem 50 anos que um casal entrou pelas portas de uma igreja, e cheio de paixão, como o Ricardo e a Lívia, a Jussiara e o Pablo, a Tiziana e o Diego, e todos estes que levantaram as mãos, assim, sinalizando menos de um ano de casados, eles entraram pelas portas de uma igreja e fizeram o mesmo juramento. Queridos irmãos, o dia de hoje é um dia especial. Cristo hoje tem um troféu. Quantos aqui estão casados há mais de 40 anos? Quantos estão casados? Tem alguém aqui que está casado há mais de 40 anos? Mais de 50, óbvio, não tem. Se eu perguntei com mais de 40, mais de 30. Mais de 30, eu tenho uma mão, 2 mãos ali, 3, 4 mãos. 5 mãos aqui. Houveram épocas em que o número de mãos era maior. O número de mãos vai diminuindo. E eu pedi mais de 40 numa congregação de mais de 400 pessoas. E eu não tenho tantas pessoas assim. Olhe, gasta-se apenas alguns minutos para se realizar um casamento. Mas para se realizar casamento de ouro, ou bodas de ouro, como fazemos hoje, é preciso 50 anos. Para fazer o casamento da Lívia e do Ricardo, com todo o tempo que eu levo, e eu falo bastante, vocês me conhecem, são alguns minutos. Pablo e Jussiara foi num outro local diferente, né? O Tiziana e o... eu acho que de vocês eu fiz mais rápido um pouquinho, lá em Fortaleza, né? Alguns minutos. Mas, para fazer esse daqui, levou 50 anos. Entendem? Amigos queridos, há 160 anos atrás, Napoleão III, que era então o presidente da França, depois ele deu um golpe de Estado, né, e estabeleceu o império, recuperando o saudosismo dos franceses em relação às conquistas militares do seu tio, o Bonaparte I. Então ele encontrou num daqueles bailes da burguesia, a mulher que era a mulher mais linda do mundo. Naquela época, em todos os lugares, na casa da Áustria, em Portugal, na Espanha, ela era uma espanhola. De todos os lugares se falava da beleza desta mulher. Ela tinha um cabelo castanho tiziano. Vocês têm aí o PowerPoint que eu pedi, porque o pessoal fica curioso, principalmente as mulheres. A gente fala da mulher mais bela do mundo. Em 1853, eles querem conhecer. Tá aí o PowerPoint, tá? Se não tiver, não tem problema. Eles ficam com curiosidade. Tá, em outro momento eu mostro, então. E ele a conheceu num desses bailes da burguesia. Ela tinha ido morar em Paris em 1839, porque o pai dela havia morrido e a irmã mais velha dela havia se casado com o Duque de Alba. Tem um episódio interessante num dos encontros que Napoleão teve com ela, que ele se aproximou dela e perguntou: qual o caminho mais curto, mais rápido para os seus aposentos? Aí ela disse assim: pela igreja. Sem passar pela igreja, sem se casar comigo, não existe um caminho para esse lugar que o senhor está perguntando. Muito inteligente ela. Ela tem uma postura muito... Ela morreu aos 94 anos. Ela teve um único filho que morreu de uma forma trágica. Apesar de todo o poder, ele finalmente conseguiu se casar com ela. E os conselheiros dele recomendavam a ele que
que não casassem, que não seria uma coisa muito boa. Ela se casou de branco, em uma época em que se casava de azul ou de vermelho, porque o branco era símbolo de riqueza, e era o azul que era símbolo de pureza. A Rainha Vitória, aí está ela, né? Aí está ela, uma moça muito assim, Eugênia, o nome dela. Deixa eu passar, passem vocês daí, mais um slide, passem, mais um slide aí. Eu estou com o controle aqui, que ainda, pronto, aí está ela. Ela era admirada em toda a Europa. Passe de novo, passe. Eu não vou mexer com esse aqui não. Aí ela já estava com mais idade, mas vocês veem a postura dela. Napoleão, ele falou da paixão dele pela postura dela, o jeito dela. Passe mais outro slide. Aí está ela, mais um. Aí, ela e mais um. Aí é o filho dela. Ele morreu na África do Sul, em uma guerra contra os Zulus. Ele morreu lá. Mas o que há de interessante na história da vida dessa moça é que os conselheiros de Napoleão aconselharam-no a não se casar com ela. Não se case com ela. Mas Napoleão, porque ela é muito simples para o seu nível. Ela era uma duquesa, mas era muito simples para o nível dele. Bom, ele disse: o que tem isso? A sua graça, a sua beleza, o seu encanto, o seu jeito de chegar, de sair, de sentar, a maneira como ela cumprimenta, o porte dela, a linha dela. Ele disse: ela me enche de felicidade. Alguma coisa que eu acredito que só Deus pode dar a alguém. Então eu acredito que foi Deus que colocou essa mulher na minha vida. Num discurso que ele pronunciou do trono, ele desafiou a nação inteira, dizendo assim: preferi uma mulher que eu amo e respeito a uma mulher desconhecida para mim. Ele disse isso, porque a França queria que ele se casasse com uma das princesas da Alemanha. Só que ele não conhecia, e ele tomou essa decisão. Nunca o fogo sagrado do casamento, poucas vezes, melhor dizendo, ardeu tanto no coração de alguém, como ardeu no coração de Napoleão, por Eugênia. Mas esta chama santa, com o tempo, foi se apagando. Foi se apagando. Napoleão foi se distanciando. E finalmente, eles tiveram um final. Apesar do poder, apesar do dinheiro, apesar da fama, apesar da glória, apesar de tudo, tudo isso não conseguiu produzir um casamento feliz. Bom, Abraham Lincoln, no tempo em que era advogado, ele realizava muitas viagens longas, e ele, em campanha política, todo o movimento dele, abolicionista e tudo mais, fazia com que ele se recusasse a voltar para casa. Os seus amigos, os seus colegas, todos voltavam, mas ele não voltava para casa. Bom, eu me lembro de Urias. Urias volta para casa, mas não vai para casa. Um sujeito muito dedicado ao trabalho, um homem extraordinário, mas se ele tinha uma oportunidade de ver a esposa dele, ele deveria ter mais carinho por ela do que por todos os exércitos de Israel. Esta é a visão de Deus. E não há quem possa mudar a visão de Deus. Bom, Abraham Lincoln viveu um casamento terrível, um casamento amargurado. No diário dele se descobriu que o casamento dele foi infeliz até o dia da morte dele. Interessante. Leon Tolstói, um pensador, um romancista, um novelista, famoso, russo, muito talentoso. Ele contraiu um casamento e ele teve 13 filhos.
Mas ele não foi feliz em seu lar. Seu diário íntimo reflete sua vida angustiosa. Queridos, gente inteligente, poderosa, talentosa, bom, não conseguiu. Para mim, este alemão e esta descendente de italiano, descendente de alemão e descendente de italiano, para mim, são maiores que Bonaparte. Para mim, são maiores que Abraham Lincoln e do que Leão Tolstói. São maiores. Eu fui conversar com eles um pouquinho. Ela me contou uma coisa interessante. Teve um dia que ele estava podando árvores e ela estava fixando alguma coisa num estante. E aquilo que ela estava fixando começou a vir sobre ela, e ela começou a gritar por ele, a chamar, mas ele estava no fundo podando árvore. E gritou, e ele não veio. Finalmente ela conseguiu organizar as coisas e foi até o quintal, e bem brava, como as mulheres ficam quando não são atendidas. Aí ela diz assim: você não ouviu o que eu falei? Eu te chamei tanto e você não escutou. Aí ele disse assim: em que salmo da Bíblia está essa expressão? Ela me disse que ele nunca foi grosseiro com ela. Nunca levantou a voz. Eu estou falando de 50 anos. Eu não sei como era o mundo naquela época. Eu sei que a ameaça militar estava chegando, a ditadura, ano seguinte, né, em 64, a ditadura viria sobre o mundo, ou sobre o Brasil, melhor dizendo. Era um contexto bem diferente. Sim. O casamento, ele pode ser a mais feliz ou a mais medíocre e infeliz das experiências humanas. Eu comecei a pensar no casamento deles e eu queria assim, eu pensei, vou arrumar uma receitinha. E vou dizer 10 mandamentos do casamento. Pronto, vai ser o sermão de hoje, 10 mandamentos do casamento. Parece que todo mundo tem 10 mandamentos do caçador, 10 mandamentos da economia, 10 mandamentos da prosperidade, tem 10 mandamentos de um bocado de coisa, às vezes porque esse 10 é meio místico, por causa dos 10 mandamentos da palavra de Deus. Eu fiquei pensando a respeito disso. Fiquei assim, eu vou conversar com eles e vou pegar deles a dica, para que a Luciana e o Paulo passem 50 anos casados. Para que eu e a Sara, a gente fique 50 anos casados. Para que o Juarez e a santa dele fiquem 50 anos casados. Para que a Lívia e o Ricardo, fiquem 50 anos casados. Vou pegar a receita, dou a receita para todos eles, eles vão para casa e vivem 50 anos de casamento. Tem algum rapaz solteiríssimo aqui que quer casar? Não tem nem namorada. Tem alguém aqui que quer casar? Não tem nem namorada, sem namorada, mas quer casar. Olha, ali eu vi uma moça, eu estou desafiando um rapaz primeiro. Tem algum aqui? Está solteiro, você não tem nem namorada, mas você quer casar. Cara, vem cá, por favor. Por favor, aperte a minha mão. Você é um cara corajoso, o homem nunca admite isso. Vem aqui, cara, aperta a minha mão. Eu queria que todo mundo visse a cara de um macho. Esse daí ele quer casar. Pronto. Eu não conheço ele. É? Olha aí. Eu lhe peguei hoje, eu sei, né? Ele quer casar. Tem que orar muito. Muito mesmo. Se preparar, claro. Trazer uma mulher para a vida é algo muito complicado. Olha, financeiramente é o mais fácil. Também não. Está difícil. Está difícil? Mas se financeiramente está difícil, acredite, psicologicamente receber uma mulher, elas são muito diferentes. Elas têm uma lógica especial para enriquecer a gente. O problema é que a gente acredita que elas são adversárias. A gente enxerga. E aí gera muita competição. Mas que bom que você quer casar. Obrigado.
Viram? Uma saudação para ele. Essa saudação é dizendo que breve Jesus Cristo vai voltar. E eu quero que esse rapaz case antes que Jesus Cristo volte. Mas se Jesus Cristo quiser voltar antes, não é coisa ruim não, é bem melhor, acredite. Muitos de nós estamos acostumados a ver essas coisas. Mas, queridos, tem um detalhe. Eu descobri um segredo que para mim, essa semana foi muito doce. Ao invés de 10 mandamentos do casamento, eu troquei só uma letrinha. Porque depois de meditar na palavra do Senhor, depois de examinar as Escrituras, eu descobri que o que cada um de nós precisa para vivermos 50 anos ao lado de uma mulher, de um homem, são 10 mandamentos no casamento. Dei 5 segundos para todo mundo pensar. Não 10 mandamentos do, tipo, não deixarás a meia sobre o sofá da sala. Uma decoração típica da mente masculina. Nós costumamos decorar a casa com essas coisas. Dessa forma. Não mandamentos assim. Hoje, em poucas palavras, eu gostaria de declarar a vocês o segredo da felicidade em todas as áreas. Pelo amor de Deus, eu sei que nós adventistas somos muito ligados à lei de Deus. Eu sou um pastor adventista. Eu nasci com a lei de Deus toda decorada em minha mente. A qualquer momento eu podia recitar a lei do Senhor. E quando eu falo de lei do Senhor, eu sei que a lei do Senhor é mais ampla. Tem outros textos que expressam a lei do Senhor, mas eu estou falando do decálogo mesmo. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu estou falando deles. Na realidade, o segredo de uma brincadeira feliz é os 10 mandamentos na brincadeira. E não 10 mandamentos da brincadeira. 10 mandamentos nas minhas finanças. E não os 10 mandamentos da prosperidade financeira. Aí vocês ficam me perguntando, mas pastor, como poderia ser isso? Como eu posso ter os 10 mandamentos no casamento? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. A senhora nunca seria feliz se colocasse ele acima de Deus. Eu já vi muitas mulheres perderem o marido porque adoraram o marido, ou os maridos, e perde. Porque nenhum homem, nenhuma mulher tem estrutura psicológica para ser tratado como Deus e continuar normal. Então não terás outros deuses diante de mim. Irmão Silas, o senhor ama a irmã Elza, já me disse isso algumas vezes, não tem nem vergonha de dizer, vem cá, para todo mundo ouvir. Ele não tem, vem cá. Diga para todo mundo que o senhor ama, vá. O senhor já me disse. Há 30 anos eu amo essa mulher. Ele não tem essa timidez. Ele a ama. Mas no dia que o senhor a colocar no lugar de Deus, o senhor a perde. Não faça isso. Não terás outros deuses diante de mim. É coisa séria. Quando um homem ama a Deus como deveria, isso capacita a amar os outros como deveria. Por quê? É muito simples. É muito simples. Se a Letícia idolatrar o Fred, isso é ruim para o Fred. Sabe por quê, Letícia? Não é apenas pelo motivo que eu falei agora. Porque essa de idolatrar vai gerar em você uma sensação de posse. A idolatria é a tendência de moldar Deus conforme a nossa imagem e semelhança. No entanto, a Bíblia fala do contrário. Deus é que nos molda conforme a sua imagem e semelhança.
Na idolatria, você faz um barro e cria leis para adorar um Deus conforme você imagina. Idolatrar o seu marido é querer que ele seja conforme você o imagina que ele deve ser. Ele jamais vai ser feliz se ele virar um ídolo para você. Porque nesse dia ele vai se transformar num objeto. Assim como é objeto toda imagem de escultura. Simples isso. Não terás outros deuses diante de mim. O outro mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Não farás. Olhe, é interessante porque a palavra de Deus, ela é simples. A iniquidade dos pais, Deus visita até lá nos filhos. Deus conhece. Esse mandamento ele é importante porque ele prossegue dizendo: nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te ajoelharás tal, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, Deus cuidadoso, que visita a maldade dos pais que foram transmitida para os filhos. Esse mandamento abre o olhar de todos nós, para que cada homem e mulher busquem educar a si mesmo, para que por relacionamento, mais que por genética, a gente não transmita para os nossos filhos as fragilidades do nosso histórico familiar, pais, avós e bisavós e assim sucessivamente. Cuidar de mim mesmo, para que a minha família tenha um futuro melhor do que tivemos até aqui. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O casamento mexe com o nome de uma pessoa. E como o nome é importante, queridos. A palavra de Deus em Provérbios 21 diz que é melhor o bom nome do que as muitas riquezas. E o grande detalhe é que, assim, quando eu me torno um cristão, o nome de Cristo vem para mim. E as pessoas olhando para mim, elas dizem: olha o crente. Quando o meu casamento é uma tragédia, quando a minha família é um fracasso, o nome de Deus que está associado ao meu nome é tomado em vão. Infelizmente. Infelizmente. Deus cura, Deus cura. Deus cura aqueles que tiveram dificuldades grandes, dificuldades de conduzirem um matrimônio. Deus conhece a sua luta, ninguém tem como julgar a ninguém. No entanto, não deixa de sofrer, e o nome não deixa de ser afetado. É afetado, é sofrimento. Tomar o nome de Deus em vão é se mostrar cristão, e depois viver a vida de uma forma que não ratifique, que não confirme esta declaração, que os vizinhos sabem, que o padeiro sabe, que o pessoal do posto de gasolina sabe, que você é um cristão. Ao tomar o nome de Cristo, que os vizinhos sejam acordados por hinos e não por gritos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Ah, amados em Cristo, um casamento que tem os 10 mandamentos nele, é um casamento que proporciona descanso e alívio para o outro. Há muitos anos eu ouvi uma música que falava assim: viverei para ti e terás paz. E terás paz. O maior amor, a maior paixão do mundo. Você que quer casar, amigão? Né? Tem outro aqui que quer casar, mas já tem namorada. Está ali. Eu já falei muito nele esses dias, não vou falar de novo. Ele já riu, ele fica com vergonha.
Né? Então, assim, a maior paixão do mundo não suporta a falta de paz. Não suporta, não aguenta. Lembra-te do dia de sábado, descanso no matrimônio. Seu casamento precisa ser um lugar de descanso. Você não pode vir da luta do dia sem querer chegar em casa, porque será um problema, ou um tormento, ou um fardo, ou uma aflição para quem vem da rua em lutas, precisando de alívio. Alívio, descanso. O quarto mandamento precisa ser experimentado, não apenas no 7º dia, mas todos os dias da semana dentro do casamento. E é interessante esse mandamento, porque diz assim, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo. Aí eu pergunto, por que não coloca nem a tua esposa? Porque este mandamento está sendo dito às mulheres também. Porque na visão de Deus, mulher também é autoridade dentro de casa. Não é só os filhos do homem, os filhos da esposa também. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, todos devem ter descanso dentro da tua casa. Até o teu cachorrinho, o teu bichinho tem que ter descanso dentro da tua casa. Alguém que chegue de fora, venha visitar, entrou em sua casa, deve receber descanso, alívio. O lar não pode ser um lugar de onde se fuja, mas para onde se abriga, se corre para buscar abrigo. Alguns estão correndo de casa, quando deveriam correr para casa. Mas tudo depende do ambiente que se encontra lá. Lembram de Napoleão? Fama, dinheiro, status, tudo que se pode imaginar que o imperador francês podia ter. E isso não segura um casamento, não garante felicidade de ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Aí você me pergunta, mas pastor, como esse mandamento pode estar inserido no meu casamento? Os teus filhos, eu não sei se os seus filhos vão ver os teus pais, Deia, agora nas férias, vão? Vão. Os teus filhos, Deia, você que vai, seus pais, eles moram onde? Aqui em Brasília, tá. E os pais do pastor Davi? No interior de Goiás. Essas férias, vocês devem passar lá? Vocês passam lá, ok. Os seus filhos têm que ver a maneira como vocês tratam os pais de vocês. Porque disso vai depender a visão que eles terão de vocês. Como é importante o seu relacionamento com os seus pais para os seus filhos. Este é o 5º mandamento no casamento. Não do casamento, mas dentro dele. 6º mandamento, não matarás. Não matarás. O lar, ele deveria ser um refúgio e um abrigo para a vida. Eu fiz uma monografia, deu 42 páginas, então eu não vou nem começar a discursar no 2º grau não, na conclusão de curso de graduação sobre o aborto. O lar é onde a vida nasce. O lar não pode ser o lugar onde a vida é extinta. Tem que ser sinônimo de florescimento. E a igreja adventista é terminantemente contra o aborto. A palavra de Deus é absolutamente contra o aborto. Não concordamos com ele. Porque a vida, seja como for. Mas pastor, e no caso de um anencéfalo, ele morre pouco tempo depois que vem a nascer. Problema de Deus, Deus que resolva isso. E se viver, Deus sabe do que eu preciso. Eu não vou matar um filho porque não veio com os olhos azuis, os bracinhos bonitinhos, o cabelinho esticado. Não vou. Ou sem cérebro. É um crime. Por que, Senhor? Porque eu não sei. Por que uma criança de 1 ano morre? Por que uma criança de 5 anos é atropelada e morre? Eu também não sei, eu não sou Deus.
Eu só sei de uma coisa: a conjuntura na qual nós estamos inseridos, ela não é justa. O pecado não é justo. As coisas que acontecem aqui não são coisas justas. Por isso que criança morre. Por isso que uma pessoa que é trabalhadora, que está voltando do trabalho para casa, sem esperar, recebe um tiro e morre. Nunca roubou, nunca matou, nunca xingou, sempre louvou o Senhor, mas recebe um tiro e morre. Por quê? Porque esta conjuntura na qual estamos inseridos, ela não é justa. Eu queria justiça, eu queria entender Deus num contexto onde o pecado domina. Não tem como. Não matarás. Família é lugar que a vida começa. Família não é lugar onde a vida se extingue. Não pode ser. Não adulterarás. Cuide dos teus olhos. Jó 31:1 diz: fiz uma aliança com os meus olhos, e eu não vou olhar para outra mulher com olhar impuro, não vou nem olhar. Jó é um sujeito extraordinário, um homem extremamente íntegro. Não adulterarás, é compromisso com os meus olhos, é compromisso com o meu corpo. O meu corpo é propriedade de Cristo, ele não pode ser entregue à prostituição. Isso está escrito em 1 Coríntios 6, de 18 a 20, um texto muito bonito. Mas eu vou abrir um único texto. Em Provérbios capítulo 7, Provérbios 7. Provérbios 7. A partir do verso 1. Olha o texto como ele é forte. Verso 1. Meu filho, guarde as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Obedece aos meus mandamentos para que você tenha vida. Guarde a minha lei como se fosse a menina dos teus olhos. Prende-os aos teus dedos, escreve-os nas tábuas do teu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e chama o entendimento de amigo íntimo, para que te guardem da mulher alheia, para que te protejam do adultério, que seduz com palavras. Pois quando eu olhava da janela da minha casa, através das grades, eu vi entre os simples e percebi entre os jovens um moço sem juízo, desmiolado, que passava pela rua, próximo à esquina da mulher adúltera, e seguia em direção à casa dela. Ao entardecer, no crepúsculo, no final do dia, ao anoitecer, quando já estava escurecendo, uma mulher saiu ao encontro dele, enfeitada como as prostitutas, e com astúcia no coração, ela o agitava, e assintosa, ela é agitada e assintosa, seus pés não param em casa, ora ela está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela o agarrou, o beijou e lhe disse com atrevimento: tenho comigo comida gostosa. Aqui tem sacrifícios pacíficos, são alimentos, são sacrifícios com manjares, com alimentos. Pois hoje cumpri os meus votos. Aqui é um outro detalhe. Por isso, saí à tua procura, até que te encontrasse, e agora eu te achei. Já cobri a minha cama com cobertores finos, com colchas, com linho do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, vamos nos embriagar com amor, até o amanhecer, e nos divertir com prazeres, porque meu marido não está em casa, viajou para longe. Essa conversa que serve para uma mulher, serve para um homem também. A mesma coisa. Foge destas coisas. Corra disso. Corra de gente esperta. Corra de gente que te promete um mundo de felicidade e na realidade, fora dos mandamentos do Senhor, só vai encontrar fel. É tudo amargura.
Napoleão Bonaparte, que tinha a mulher mais bonita do mundo, e atraiu com outra mulher, que o diga. O verso 21 é interessante, diz assim, ela o convence. Convencer é assim, convencer é vencer o outro com o consentimento dele. Isso é convencer. Convencer é vencer você com sua aprovação. Você me aprovou que eu lhe vencesse. Como? Com meu argumento. Começa a argumentar, e você é derrotado com sua aprovação. E isso acontece muito por meio de palavras. Cuidado com as palavras, elas servem para revelar, é verdade, mas as palavras servem também para esconder. Cuidado com elas. O antepenúltimo mandamento, não furtarás. Um homem tem o compromisso de providenciar o sustento para a família. Mas existem diversas formas de se furtar em casa. É simples. Todo filho tem direito a um pai. E jamais nesse mundo, presentes substituirão presença. Você tem 2 filhos adolescentes. Você precisa arrumar tempo para esses homens. Antes do que você imagina, eles escapam de suas mãos. E vão para o mundo. Você é um homem de Deus, mas não existe garantia de que os seus filhos o serão. Eu estou me dirigindo ao Watson. Oi. Eu estou dizendo que não se pode julgar que presente substitui presença. Foi isso que eu disse. Presença é algo importante. Você tem um filho que está namorando. Pelo amor de Deus, você tem que sentar com esse rapaz. Dizer para ele que uma mulher é uma coisa maravilhosa, mas ele tem que saber se aproximar dela. Ele tem que saber abrigá-la em sua vida, senão vai ser uma tragédia para ele e para a moça. Estou me dirigindo ao Walker. Pelo amor de Deus. O mundo está brincando com coisas sérias. Os fracassos se acumulam. Perguntar quantos aqui tem mais de 30 anos de casados, era para eu ter no mínimo 15, 20 irmãos, e eu tenho 4, 5. Porque não está fácil permanecer casado, está difícil. Nós precisamos dos 10 mandamentos no casamento. E um conselho simples, pelo amor de Deus, abandonem literatura de autoajuda. Eu detesto. Laí Ribeiro, Roberto Chiniachique, Daniel Godry, oh meu Deus do céu. Aí eles, é um monte de receitinhas sobre o casamento. Veja o casamento deles. Vai lá atrás. Vai lá. Com tanta receita. Porque o que a gente precisa não é de mandamentos do casamento. São os mandamentos de Deus no casamento da gente. Todos os dias não tereis Sara acima de Deus. Todos os dias Deus vem antes dela. E ela vai ser muito mais feliz se eu amar mais a Deus do que a ela. A gente precisa entender que a lei de Deus é para o momento que eu estiver brincando. É para o momento que eu estiver trabalhando, ganhando dinheiro. A lei de Deus ali nas minhas finanças. Não furtarás. Não minta para ganhar dinheiro. Falso testemunho. São os 10 mandamentos na minha vida. E abandonem todo esse tipo de publicação que vocês encontram no Bom Preço, no Extra. Olha que negócio. E o interessante, tem umas frases maravilhosas. Tem umas frases de efeito incríveis. E impressionam a gente. E a gente gasta mais. E vão entretendo a gente com conteúdo airado. Airado. O que a gente precisa é meditar
e ter prazer na lei do Senhor. E assim nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não cai, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Entende? É na lei do Senhor que está o segredo da ajuda. É Cristo ajuda e não autoajuda. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A esposa é o próximo mais próximo de um marido e vice-versa. Portanto, ele deve ser escrupulosamente honesto com ela o tempo todo. O tempo todo de honestidade com ela. Tem que olhar nos olhos dela, nos olhos dele. Tem que olhar. Não pode faltar honestidade dentro de casa. Não se diz em casa palavras para esconder. Dentro de casa, todas as palavras pronunciadas devem ser palavras para revelar. Por quê? Porque senão o relacionamento é traído, ele fica fraco, pode doer agora, mas tem que dizer a verdade. Porque não se constrói nada sólido em cima de um alicerce de sorvete. E mentira e sorvete é ilusão. Porque sorvete não alimenta ninguém, é ilusão. E mentira é ilusão também. Porque quando se busca não tem consistência, fundamentação, não tem nexo. Gera desconfiança. A mentira de hoje estraga o futuro. Porque no futuro, para caminharmos juntos, precisamos acreditar um no outro. A mentira não pode passar de tuas portas para dentro. Não pode. O selo do Cordeiro lá pintado, o sangue de Cristo tem que estar dentro da tua casa. E o último. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nada que pertença ao teu próximo. Um homem e uma mulher feliz em seu casamento jamais desperdiçará tempo olhando por cima do muro. Olhando por cima do muro. Eu sei que as coisas que eu disse são sérias, eu sei que são duras. Mas vocês acham que a gente está em condições de brincar com a mídia e tudo mais, o próprio Estado, remando contra uma instituição como essa? E rema contra. Não se enganem, porque as leis que têm sido tramitadas não vão na direção de fortalecer seu matrimônio. A única lei que fortalece a sua vida matrimonial é a lei do Senhor. Então, depois de pensar, e eu ia pedir a vocês os mandamentos do casamento feliz, eu revi tudo. Eu descobri que não tem outros, além dos 10 que já existem. Acabei. Vocês me ensinaram. Vocês acreditam que até essa semana eu não sabia disso? Eu até podia saber, mas a minha mente não estava acordada para isso. Não tem segredinho fora da lei de Deus. O segredo da felicidade, mas o meu prazer está na lei do Senhor. O segredo da felicidade em qualquer área. Gente, são 50 anos, pelo amor de Deus. É muito tempo. Muito tempo. E hoje são um exemplo. Eu queria fazer 2 convites. Um convite a todos aqueles que têm menos de 1 ano de casados. Queria que vocês ficassem de pé, queria que vocês viessem aqui à frente. Já levantaram a mão, já vi quem são vocês. Não importa se deu escova no cabelo na sexta-feira ou não deu. Eu quero vocês aqui. Todo mundo que está casado há menos de 1 ano, vocês estão? Vocês ali estão, vocês também.
A Lívia já fez 1 ano, não já, Lívia? Fez 1 ano. Já vai ser mãe, graças a Deus. Tá. Eu quero que vocês vão e sentem ali. Podem subir e sentar. Se sentirem mais à vontade, eles se sentam no segundo banco, né? Que às vezes não vem preparado para vir a plataforma, e aí vem a plataforma e pronto. Aí senta no segundo banco, acho que fica mais adequado. Ok. Casados há menos de 1 ano. No ano 2063, quando os carros não terão mais pneus, e os carros vão flutuar, se Jesus Cristo não voltar antes. Eu tenho esperança, Ele volta antes. Então, assim, no céu a gente não casa nem dá em casamento. Mas se a minha esperança não se concretizar, a de Paulo queria que voltasse nos dias dele, não se concretizou. Eu quero muito que Jesus Cristo volte logo. Muito, e Ele sabe o quanto eu quero. Se isso não acontecer, em 2063, vocês vão produzir um encontro como esse. Não sei se nesse lugar, não sei se em outro lugar, mas a data está marcada. O ano é 2063, daqui a 50 anos. Tem uma pergunta na mente de todo mundo aqui. Uma pergunta. Você pode nem estar pensando na pergunta, mas a pergunta existe. Inconscientemente. A pergunta é: como eles conseguiram? Não é? Vocês não ficam com essa pergunta, não. Meu Deus, como eles conseguiram? Não é? Nós queremos dar um privilégio, esse privilégio eu vou dar ao pastor Fuchner. Nós gostaríamos de convidar todos os que não receberam a bênção nupcial em igreja. Nós teremos ainda um vídeo e o pastor vai fazer uma bênção para todos aqueles que não tiveram o privilégio de receber a bênção nupcial na igreja. Gostaríamos que também viesse aqui à frente, que serão também incluídos uma bênção especial. Aqueles que casaram ou só no civil, ou casaram em outra igreja, não receberam a bênção da igreja adventista. Gostaria que viesse à frente também. Quero que vocês venham, o pastor Fuchner pediu, ele é o homenageado de hoje. A honra é para Deus, a alegria é nossa e a homenagem é para eles. Venham vocês, venham, se assentem nesse primeiro banco. Mas se alguém se sentir mais confortável no segundo ou no terceiro, pode ser também, não tem problema. Tem mais alguém? Olha aí. Casadinhos há tantos anos, mas hoje, né? A igreja. Olha aqui, eles dois também. Que bom tê-los. Pronto. Que bom, meu Deus. Olha aí, venha. Não se casou em uma igreja adventista, em uma igreja. Mas hoje a oração, a prece, será por todos vocês também. Eu tenho aqui, nesta manhã, alguma família que está gestando uma vida. Algum homem e mulher, os dois ficam grávidos de certa forma. Tem alguém aqui? Vocês dois? Ah, sim, eu estava até esquecido. Venham, venham. Eu sabia, mas a memória de pastor, ela é. Tem mais alguma mulher grávida aqui hoje? Venham, venham, venham. É a vida. É a vida. Lar é o lugar onde a vida começa. Onde a vida começa.
Deus ampare a todos. Não esqueçam que o lar é um lugar de descanso, de alívio. Vocês que estão aí, vocês podem olhar. Eu posso afastar essa caixinha daqui, para eles olharem o monitor? Pronto. Nós vamos passar uma homenagem, tá? Agora. E vocês têm esses monitores, vocês estão de frente para cá, né? A igreja olha naquele e vocês olham nesses. Esse foi o primeiro cartão. Primeiro cartão. Foi de Natal, não? Foi de Natal, não foi? Isso foi namorando. Foi assistindo um programa social, ali estavam os dois, só paquerando. Aí o senhor ainda não era cliente, o senhor ainda não era o pretendente. Aí foi na formatura do 2º grau. Bonita, não? Sorridente, como sempre. Que rapaz bonitão. Muito especial, né? Agora eu entendi, pastor Fugner, né? Porque a irmã Marisa se apaixonou tanto, né? O casamento no dia 19 de dezembro. As letras estão pequenininhas, por isso que eu estou falando. Olha lá. Uma das páginas das damas de honra, uma delas é a avó. Quem foi aquele pastor? Pastor Jerônimo Garcia. Depois de 1 ano e meio, nasceu a Ingrid. Ingrid abençoada por Deus, um tesouro do céu. Está lá atrás ela, deixa ela quieta. Ela não gosta desse negócio de vir à frente, não. É ela ainda, é? Olha aí. Irmã Marisa, meu Deus. Tinha menos de 30 anos, irmã Marisa ali. Tinha menos de 26 anos. Em 1965, a formatura do senhor, né? De teologia. Meu Deus, 48 anos de formado. 48 anos. Ali já estavam casados. Eu também já estava quando me formei, no dia do seu aniversário. Aqui agora é a ordenação dele. Aí se mudou para São Luís do Maranhão. E depois vocês foram para Manaus, é? Em Manaus. E trabalhou nessa lancha. São as Luzeiros. Mais de 1000 horas em avião. Aí foi para um campo missionário num aviãozinho, uma avioneta desses aviões pequenininhos. Esse daí. Mas o senhor não é muito alto, mas é mais alto do que o avião. Imagine o avião. Em Manaus, aí nasceu o 2º filho, o Henry, né? Eita! Uma família que nasce, que prossegue. É uma história. Em 86 é o casamento da Ingrid. Meu Deus. Uma emoção grande, não? O pastor Fugner que fez o casamento. Dessa união nasce o Alexandre. É o primeiro neto, é o Alexandre? Primeiro neto, Alexandre.
está no 3º ano de medicina agora. Em 98, o nosso filho deles se casou com Henry. E assim vão se passando 50 anos. 50 anos se passam desse jeito. Após 4 anos nasce o Henrique, um menino amável, carinhoso, dócil. Aí estão as bênçãos do Senhor, os netos que Deus deu. Algumas viagens a passeio, visitando a Andrews, esteve na Andrews também, nos Estados Unidos. Tá certo. É a história, né, irmã Marisa? No Peru, em Machu Picchu, a próxima foto, né? E o tempo vai passando. Em Monte Verde, Minas Gerais, esporte radical, pastor Fúquia. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. Encontrei alguém que sempre me acompanhou. E com disposição vivemos para a família, para a igreja, para Deus. 19 de dezembro de 1963. O culto de hoje tem um propósito básico, é mostrar que é possível. É possível. Vocês entenderam? É possível. Entendem que dá para chegar? Eu sei que temos lutas. Todos nós temos lutas. Mas é possível. Entende a questão? Hoje, como pastor, eu exponho um troféu da cruz de Cristo. Para que numa humanidade, numa conjuntura em que se desacredita do matrimônio, então, aqui está. É que Sara está pedindo que eu chame os parentes, mas ele disse, eu acho que eles não querem, eles querem ficar quietinhos. Então deixa todo mundo quieto. Nós prometemos que haveria uma prece especial por todos aqueles que não se casaram na igreja. E eu quero convidá-los a ficarem de pé e a virem aqui, e o pastor Fúquia e a irmã Marisa virem também. Nós estaremos unidos nesse momento. Pastor Fúquia, aqui na igreja tem alguém que foi o senhor que casou? Silvio. Não me lembro. Mas, não, Paulo não. Paulo e a Luciana? Não foi. Não foi. Quem? Eu acho que foi só o Silvia. Deixa eu perguntar. Tem alguém aqui, ele está emocionado. Tem alguém aqui que foi o pastor Fúquia que casou? Tem ali. Luana e Márcio, venham cá, vem. A Esther e o Lucas também? Venham cá também. Se vocês não... Né, venham nesse momento assim. A Esther e o Lucas, viu, pastor Fúquia? E a Esther vai ser mamãe também? Tá bom. Vocês podem dar um abraço neles. E assim a vida vai. São 50 anos. Quando eu fiz o sepultamento dos meus avós, eles tinham 75 anos de casados. 75. Eu sepultei a minha avó e 3 meses depois o meu avô descansou. O Lucas é sobrinho, né? Aqui na frente tem esperança.
Aqui na frente tem sonhos. E eu queria, assim, chamar a minha turminha de menos de um ano. Venham para cá, venham. O pessoal que tem menos de um ano de casados. Até algum tempo atrás, quando o pastor Fukner ajoelhava, ele podia dobrar os dois joelhos. O tempo tem algumas coisas, não dá mais para dobrar os dois, né, pastor Fukner? Mas eu tenho esperança que o senhor faça 75 anos como meus avós. Mas assim, melhor ainda, e eu sempre coloco esse grifo, é que Jesus volte antes. É melhor ainda. Embora eu deseje vida longa para todo mundo, mas eu desejo no reino dos céus. Bom, nós vamos, todos aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. E assim, seria muito importante você segurar a mão da sua esposa. E seria importante que fosse a mão, se sua esposa tiver, claro, senão não tem problema. Tá, se você se ajoelha perto de uma cadeira, que é mais fácil levantar, né? Tá certo. Nós vamos nos ajoelhar e vamos convidar toda a igreja para que se ajoelhe junto conosco. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre seu matrimônio também. Querido Senhor, o Senhor é tão bom. É aquela frase, é aquela oração dita por Jacó. Estou tão agradecido pela maneira bondosa e maravilhosa com que o Senhor tem me tratado todos estes anos. Restauração daquele homem já idoso, depois de tantos anos e tantas lutas. Venha ser também a oração do pastor Fukner, da irmã Marisa, que estão reveladamente agradecidos a Ti por Tua bondade, por Teu cuidado, Tua condução ao longo destes anos. Senhor, outras vidas vieram aqui à frente, gente que permanece leal ao casamento, não se casaram numa igreja, mas hoje vieram aqui, receber a Tua bênção, uma bênção que eu sei que o Senhor já deu, mas confirmar a bênção que é Tua. Ninguém pode abençoar ninguém, só o Senhor pode. Hoje, aqui à frente, existem mulheres que carregam a vida no ventre. É uma família que cresce, que aumenta. Ó Deus do céu, abençoa estas vidas. Faze com que estas vidas, que são propriedade Tua, sejam respeitadas. O sonho está aqui na frente. Aqui conosco tem o sonho. Jovens cheios de encanto. Homens com cara de criança porque acharam um tesouro. Aqui estão eles, meu Pai. Menos de um ano de casados. E com um pacto. Se o Senhor não voltar antes, em 2063... eles vão organizar as bodas de ouro. Ó Deus do céu, louvado seja o Teu nome, porque a Tua lei é a coisa mais linda da vida. A Tua lei é a coisa mais poderosa, mais real, mais profunda. A Tua lei é para tudo. A Tua lei é para todos os momentos, de uma brincadeira ao matrimônio. A Tua lei é perfeita. A Tua lei dá sabedoria. Ó Deus do céu, faze com que cada membro desta igreja
tenha na tua lei o seu prazer. Faça com que cada membro da tua igreja mantenha a tua lei escrita na fronte, escrita nas tábuas do coração, e assim encontrem prazer e felicidade na vida. Obrigado, porque tu estás conosco. Obrigado, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Obrigado pela vida do pastor Fugner, da irmã Marisa. Como eles conseguiram? Só tem uma resposta, Senhor. Foi com a tua bênção. Foi com a tua verdade. Foi com a tua pureza. Foi tendo o Senhor como maior que todos. Foi buscando o Senhor em primeiro lugar. Tiveram todas as outras coisas acrescentadas. Filhos, netos e uma união que hoje é um troféu da cruz de Cristo. Que a tua bênção esteja com a tua igreja. Que a tua bênção esteja com todos estes amigos queridos que nos visitam nesta manhã. Que a tua bênção esteja de uma forma especial com estes casais que vieram aqui, representando tantos outros. Que a tua bênção esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.